Bem, vamos avançar aqui com o assunto, né, de constitucionalismo. Um assunto muito teórico e que vai demandar aí uma certa paciência para que ele seja estudado. Eu estruturei esse assunto, né, da seguinte forma, em 14 partes. O que é constitucionalismo, diferença entre constitucionalismo e constituição, conceitos, segundo diversos autores, conceitos de constitucionalismo. Constitucionalismo em sentido amplo e estrito, constitucionalismo antigo, moderno e contemporâneo. Vai haver uma divisão aqui na frente, né? Constitucionalismo inglês, o francês, o americano dos Estados Unidos, constitucionalismo liberal burguês, constitucionalismo social, constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo. Vamos verificar esses conceitos. Conceitos importantes de constitucionalismo: constitucionalismo pós-moderno, neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. E, por fim, o novo constitucionalismo democrático latino-americano. Tá dividido nesses tópicos. A gente conseguindo matar aqui, né, todos esses tópicos, basicamente a gente estará vendo tudo de constitucionalismo. E se eventualmente cair uma questão, nós estaremos aptos a possivelmente resolver. Aí, conforme a nossa dinâmica, a gente vai resolvendo as questões. Surgiu uma dúvida, a gente acrescenta no assunto, se for uma parte nova, né? E vamos dando prosseguimento. Então, o que é o constitucionalismo? Nós precisamos definir em poucas palavras, apesar de que constitucionalismo ele tem toda uma estrutura histórica, né, e conceitual, mas a gente entendendo a essência do que é constitucionalismo, fica mais fácil nós compreendermos o que foi o constitucionalismo ao longo da história, né, e suas nuances. Então, eu coloquei aqui os conceitos de constitucionalismo. É um movimento voltado a limitar o poder do Estado. Então, costuma-se associar o constitucionalismo à ideia, né, de limitação jurídica do poder político e à separação de poderes que visam impedir o exercício de modo arbitrário. O termo constitucionalismo está ligado à ideia de Constituição, independentemente de como de fato a Constituição é. É importante nós diferenciarmos Constituição de constitucionalismo. A gente pode fazer essa comparação de que constitucionalismo seria o objeto, né, da Constituição e Constituição seria o instrumento. Ou seja, Constituição, como a conhecemos, é o resultado das mudanças ocorridas na Idade Média, principalmente na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Os movimentos ocorridos nesses três países eles vão ser de suma importância, né, para o movimento, né, da criação das constituições, para o constitucionalismo em si. Né? Eles têm grandes reflexos dentro do constitucionalismo pelo objeto, né, que as suas constituições trouxeram de contribuição para a sociedade jurídica, né, para a sociedade em geral, vamos dizer assim. Então, há uma diferença de Constituição e constitucionalismo. Então, nós vamos verificar alguns conceitos de constitucionalismo segundo a visão de alguns autores. O primeiro aqui que vou destacar é o Liechtenstein. Vamos ver o que ele fala sobre o constitucionalismo. Em uma das questões cobradas na prova pode vir o conceito de um desses autores. Então, nós vamos conhecer o que eles pensam acerca do constitucionalismo. Esse autor, Liechtenstein, ele explica que a história do constitucionalismo não é senão a busca pelo homem político das limitações do poder absoluto exercido pelos detentores do poder, assim como o esforço de estabelecer uma justificação espiritual, moral ou ética da autoridade, em vez da submissão cega à facilidade da autoridade existente.
O estabelecimento dos limites ao soberano é o marco histórico do nascimento do constitucionalismo, né? Então aqui a gente consegue verificar também a questão, né, da limitação do poder, né, dos detentores do poder, no caso os reis, aquelas pessoas que estavam no poder ali e de uma certa forma abusavam dele. Segundo McQuine, constitucionalismo seria a limitação do governo pelo direito. É considerada a mais antiga e autêntica característica do constitucionalismo. Novellino explica que o constitucionalismo ele costuma ser designado como uma técnica de liberdade, isto é, a técnica jurídica por meio da qual os direitos fundamentais são garantidos em face do Estado. Ele aponta as características do constitucionalismo praticado pelos povos primitivos. Primeiro, a existência de leis não escritas ao lado dos costumes, né? Seria uma característica do constitucionalismo. O segundo, forte influência da religião, né? Com a crença de que os líderes eram representantes dos deuses na Terra. Então, é uma característica também do constitucionalismo, uma certa limitação, né, do poder. Terceiro, predomínio dos meios de constrangimento para assegurar o respeito aos padrões de conduta da comunidade, as famosas ordalhas, e manter a coesão do grupo. E o quarto seria tendência de julgar os litígios de acordo com as soluções dadas a conflitos semelhantes. São verdadeiros precedentes judiciários. Então, as jurisprudências, como hoje são conhecidas, né, no passado ali, elas tinham a característica já de um constitucionalismo. Canotilho também tem a sua visão acerca do constitucionalismo. Vamos verificar aqui o que o Canotilho fala. O autor ele identifica vários tipos de constitucionalismo, vários movimentos constitucionais. Constitucionalismo inglês, americano e o francês. E o que seria, segundo ele, uma técnica específica de limitação do poder com fins garantícios, transportando claro juízo de valor. É o que Canotilho vai separar acerca do constitucionalismo. Canotilho ele aprofunda dizendo que, no fundo, seria uma teoria normativa da política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo. Seria o constitucionalismo, né? E o constitucionalismo ele tem dois sentidos, o sentido amplo e o sentido estrito. Vamos verificar aqui o sentido amplo primeiro do constitucionalismo. O que seria o constitucionalismo em sentido amplo? Seria um movimento que busca limitar o poder do Estado, que a gente já vinha verificando nos conceitos acima, né, explanados. Não é possível identificar com precisão quando nasce esse movimento, visto que ele é muito antigo. Nós verificamos que há registros, né, muito antigos aqui da Bíblia, né, até mesmo antes do surgimento desse movimento do constitucionalismo. E o que seria o constitucionalismo em sentido estrito? Um movimento que busca limitar o poder do Estado através de uma Constituição escrita. Em sentido estrito, então, seria através de uma Constituição escrita, limitar o poder. E no amplo, um movimento que busca limitar o poder de forma ampla, no sentido estrito, com uma Constituição. É possível identificar com precisão quando tal movimento se apresenta, né? A partir do surgimento das constituições. Eu coloquei aqui o exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, né? A mais antiga Constituição, é escrita, compreende o princípio da separação dos poderes e a garantia dos direitos como instrumentos de limitação do exercício do poder estatal, previsto na Constituição, a fim de proteger as liberdades
fundamentais. Essa limitação ela está positivada, escrita, né? Nós temos alguns autores, né, sobre essa parte. Alguns autores nós temos um autor aqui que vai falar sobre essa Constituição, constitucionalismo em sentido estrito. É o Sanct Romano. Deixa eu ver aqui. Sanct Romano. Ele diz que constitucionalismo designa as instituições e os princípios que são adotados pela maioria dos estados, e que a partir do século XVIII tem um governo que, em contraposição àquele absoluto, se diz constitucional. É mais apropriado falar em constitucionalismo a partir dos movimentos forjados na Europa após a Revolução Francesa, com o surgimento de governos que realmente eram constitucionais. Segundo Sanct Romano, né, ele vem falar que o constitucionalismo é mais apropriado defender a partir dos movimentos da Revolução Francesa, né? E nós vamos verificar aqui a questão do constitucionalismo antigo, né? As bases do constitucionalismo. Então nós temos aqui o constitucionalismo, né? Antigo, movimento dos hebreus. Mesmo sendo um Estado teocrático, os dogmas religiosos eram limites concretos ao exercício do poder político. Na Grécia Antiga, século VI a 4 a.C., o movimento de constitucionalismo era da seguinte forma: democracia direta e organização política da polis, forma de ser da comunidade, né, polis, e modelo a ser seguido para a realização do bem comum, sem, no entanto, ter um conteúdo propriamente jurídico. E a Constituição de Solon, Atenas. Princípio da racionalização do poder. Preocupação com a limitação do poder das autoridades e contenção do arbítrio. Nesse contexto, não cabe a ideia de proteção de direitos individuais contra os governantes e nem de liberdades negativas, que são exercidas contra o Estado. A perspectiva dos gregos, a liberdade nesse contexto é direito de tomar parte nas deliberações públicas da cidade-estado, Sarmento. Os gregos consideravam constitucionais as formas de governo em que o poder não estivesse, mas fosse limitado pela lei. As principais características do constitucionalismo neste período, segundo Novelino, foram a inexistência de constituição escrita, a prevalência da supremacia do parlamento, a possibilidade de modificação das proclamações constitucionais por ato legislativo ordinário e a irresponsabilidade governamental dos detentores do poder. As características do constitucionalismo na Roma antiga considera da seguinte forma: nesta civilização, o termo Constituição era usado para designar determinadas normas editadas pelos imperadores romanos e que tinham o valor de lei, segundo Novelino. Surge o conceito de res publica ou actium populare, que serão categorias jurídicas fundamentais para o futuro constitucionalismo europeu. A evolução da relação entre o cidadão e o Estado. Havia separação do poder entre instituições com o consulado,
o Senado e a Assembleia, cada uma representando determinado estamento da sociedade. Começa a surgir ali então a noção de esfera individual e do direito de propriedade, juntamente com os direitos civis que eram reconhecidos aos cidadãos romanos, segundo a de Sarmento. E o constitucionalismo medieval, ou para alguns autores, ainda constitucionalismo antigo. O pluralismo político da Idade Média não permite que nenhuma instituição tenha o monopólio do uso legítimo da força, da produção das normas ou da prestação jurisdicional. A dispersão do poder limita o exercício por cada um de seus titulares. Então, algumas características do constitucionalismo, né, surgiram aqui na antiguidade. Primeiros pactos firmados entre reis e membros dos estamentos superiores. Garantindo a estes alguns direitos e prerrogativas, e consequentemente limitando o exercício do poder político. Esses pactos estabeleciam as primeiras limitações aos governantes. Lembre-se do direito divino dos reis, mas estes não asseguram o direito para todos. Esta ideia só veio a surgir após o século XVIII. E o documento que marca o constitucionalismo seria a Magna Carta Libertatum, que é o mais conhecido desde os pactos firmados em 1215 pelo rei João Sem Terra. Por ela, o soberano se comprometia a não criar novos tributos sem autorização dos nobres e ficava vinculado às leis que criasse, dentre outros compromissos. Visto as características do constitucionalismo antigo, passamos a verificar o constitucionalismo moderno. E o que o constitucionalismo moderno ele vai tratar? Vai tratar da limitação jurídica do poder do Estado em favor da liberdade individual. É uma forma de superação dos estados absolutistas e da noção de que os monarcas eram legibus solutus, não estavam sujeitos ao direito. Fim da unidade religiosa, ideias racionalistas e antropocêntricas típicas do iluminismo, surge ali no constitucionalismo moderno. E, segundo Sarmento, o constitucionalismo moderno se assenta em três pilares: a contenção do poder dos governantes por meio da separação dos poderes, aqui surge a separação dos poderes no constitucionalismo moderno, a garantia de direitos individuais concebidos como direitos negativos oponíveis ao Estado, direitos do cidadão, né, direitos negativos, e a necessidade de legitimação do governo pelo consentimento dos governados, pela via da democracia representativa. Versões do constitucionalismo moderno que se destacam: versão inglesa, francesa e a norte-americana, como nós veremos mais a seguir. Na França, a Revolução Francesa é de 1789 e o principal marco evolutivo. A ideia de soberania se desloca do rei para a nação. Em 1791 passa-se a ter uma Constituição, lei escrita, que rompe com o passado e dirige o futuro da nação, inspirando-se em valores universais centrados no indivíduo.
na perspectiva francesa, o poder legislativo encara a soberania composto por representantes eleitos pelo povo e é considerada a mais confiável que o judiciário como garantidor dos direitos. Documento que sintetiza esse ideal da Revolução Francesa, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, documento produzido durante a Revolução Francesa. Observe que o artigo 16 fala: toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. A lei é entendida como a expressão da vontade geral do povo, e a Constituição acaba desempenhando o papel de proclamação política, que deveria inspirar a atuação legislativa, mas não de uma autêntica norma jurídica que pudesse ser invocada pelos litigantes dos tribunais. Sarmento destaca que a história política francesa é marcada por muitas mudanças de regime e muitas constituições. Assim, o papel de Constituição Real acabou sendo exercido pelo Código Civil, que contém as regras que disciplinam a vida social. Novelina aponta as principais características do constitucionalismo francês: a manutenção da monarquia constitucional, a limitação dos poderes do rei, a consagração do princípio da separação dos poderes, ainda que sem o rigor com o que foi adotado nos Estados Unidos, e a distinção entre poder constituinte e originário. Nós vamos passar aqui a parte 2 do assunto, que ele é muito grande, muito teórico. Eu vou gravar a segunda parte, nós paramos aqui no item 7, né? São 14, nós já estamos na metade. Nós vamos continuar na parte 2.